nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você. Estamos hoje na 15ª aula do curso Entendendo a Bíblia. Se ainda não viu as aulas anteriores, clique no link no canal do YouTube, na descrição deste vídeo, e assista às aulas para entender a sequência do estudo. Nesta aula, vamos iniciar o estudo do Evangelho de São Lucas, que será feita em duas partes, para conhecer um pouco mais a respeito do Evangelho e do evangelista. Lucas é representado pelo touro, porque começa o Evangelho falando do templo onde eram imolados os bois. Lucas nasceu em Antioquia, da Síria, de família pagã. Converteu-se por volta do ano 40. Estudou medicina. Não foi discípulo de Jesus, mas de Paulo. Lucas escreveu o Evangelho como historiador, talvez lá pelo ano 67 depois de Cristo. Dirige o seu Evangelho aos cristãos de origem pagã, gregos e romanos. O objetivo de seus escritos é o fortalecimento na fé. É o evangelista que mais fala do nascimento e da infância de Jesus. Dá destaque especial à misericórdia de Deus. Este livro difere dos outros principalmente pela sua extensão. Enquanto que os outros evangelistas terminam a sua obra com a ressurreição do Senhor, Lucas continua até a predicação dos apóstolos, terminando com a chegada de São Paulo a Roma. A sua obra divide-se em duas partes, o Evangelho e o livro Atos dos Apóstolos. Os dois livros formam uma obra só. Para compreender a sua mensagem, é importante ter presentes as duas partes, ler as duas partes, tanto o Evangelho de Lucas como o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas é um narrador culto, é o que melhor escreve de todos os evangelistas, é o que utiliza a língua grega mais corretamente e é aquele que demonstra uma cultura maior. Segue fielmente o Evangelho de Marcos como fonte, corrigindo frequentemente as imperfeições da linguagem. Durante um tempo, dizia-se que Lucas tinha sido médico, porque se pensava que seria o mesmo mencionado em Colossenses capítulo 4, versículo 14, em Filemão capítulo 24, versículo 2, e Timóteo capítulo 4, versículo 11. Alguns diziam que tinha essa profissão pelos termos que utilizava na sua obra, sobretudo por causa da maneira que falava sobre os doentes. Mas os estudos atuais fizeram-nos ver que esse vocabulário e essa maneira de se expressar aparecem em outros escritores dessa época que não eram médicos e também na tradução grega do Antigo Testamento, sendo uma forma de falar de uma pessoa culta. Em relação ao Lucas, mencionado na carta de São Paulo, não há nenhum indício que permita saber com certeza tratar-se do autor do Evangelho ou de outra pessoa com o mesmo nome. Durante muito tempo, susteve-se que São Lucas teria sido um dos companheiros de viagem de São Paulo, porque no livro dos Atos há várias passagens em que se utiliza a primeira pessoa para narrar certas peripécias da viagem. No capítulo 16, de 10 a 17, capítulo 20, de versículos 5 a 21 e o 18, no capítulo 27, do versículo 1 ao 28 e o 16. As investigações levam à conclusão que Lucas não tinha conhecido pessoalmente São Paulo. Atualmente, os comentaristas opinam que Lucas teria escrito sua obra utilizando muitas fontes, entre as quais se encontra o diário de viagem de algum acompanhante do apóstolo. Os textos, na primeira pessoa, pertenceriam a esse diário,
e a obra de Lucas teria sido publicada entre os anos de 80 e 90. Um escritor do século XVI disse que conhecia um escrito do século VI em que se dizia que São Lucas tinha pintado um retrato da Santíssima Virgem. A partir desse momento, começaram a aparecer quadros da Virgem que se apresentavam como pintadas por Lucas. Em algumas obras de arte, aparece São Lucas em atitude de pintar um quadro. No entanto, esta notícia não tem nenhum apoio na antiguidade. Antes do século XVI, ninguém a conhecia, e os quadros com os retratos da Virgem foram pintados na época medieval. Vamos analisar agora a ordem da narração do Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, assim como outros, não seguem uma ordem histórica. Não pretende narrar os fatos na mesma ordem em que foram acontecendo, nem tampouco tem uma ordem geográfica, mas principalmente tem uma ordem teológica. Apesar de seguir o Evangelho de São Marcos como modelo, em vários momentos afasta-se da sua ordem para manter a impressão que a partir do capítulo 9, versículo 51, Jesus vai a caminho de Jerusalém. Ainda em dois momentos, separa-se de Marcos para introduzir material que obteve de uma fonte também utilizada por Mateus e de suas próprias fontes. São dois parênteses que se abrem. Menor, Lucas capítulo 6, versículo 20, até o capítulo 7, versículo 50. E o maior, de Lucas capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 18, versículo 14. Aquilo que se encontra dentro desses dois parênteses não estão no Evangelho de São Marcos. No livro dos Atos, pode-se perceber que trabalha com material recolhido de diferentes comunidades judaicas, helenistas, diários de viagem, dentre outros. Mas, como não há outro livro com o qual se possa comparar, é muito difícil determinar quais são as fontes que utiliza. São Lucas insiste que o fim da viagem é Jerusalém, porque é ali que se devem cumprir as Escrituras e onde devem permanecer os discípulos depois da ascensão, até que recebam a prometida vinda do Espírito Santo. Depois da ressurreição e ascensão de Cristo, vem a segunda parte do livro, os Atos dos Apóstolos. Nesta segunda parte, a ordem é inversa. Os discípulos recebem o Espírito Santo em Jerusalém e daí partem para a predicação do Evangelho. Começando por Jerusalém, devia-se predicar por todas as nações. Lucas capítulo 24, versículo 47. Mas ides receber uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Depois da passagem do dia de Pentecostes, descrita em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 41, a igreja começa a se expandir gradualmente. Em primeiro lugar, no ambiente judaico. Mais tarde, são evangelizados os samaritanos, um eunuco etíope prosélito, e finalmente a palavra é anunciada a Cornélio, o primeiro pagão a receber o batismo. Daí em diante, começa a missão junto aos pagãos, levada a cabo por São Paulo, que foi eleito e enviado pelo Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 13, versículo 2 a 4. No Evangelho, o relato concentra-se em Jesus. No livro dos Atos, alarga-se a partir de Jerusalém, seguindo pela Judéia, Samaria, Ásia Menor, Grécia e finalmente Roma. Quando São Paulo chega a Roma,
Lucas pode pôr um ponto final na sua obra. Já se cumpriram as profecias messiânicas. Jesus morreu, ressuscitou e pregou-se o Evangelho a todas as nações, começando por Jerusalém. Analisando a concepção da história, alguns autores observam que Lucas tem uma concepção da história dividida em 3 partes. O primeiro período é aquele em Israel. Inclui tudo o que precede ao aparecimento de Jesus e acaba com a prisão de João Batista. O segundo período é o de Jesus, que é o tempo que vai do batismo de Jesus até a sua ascensão. O terceiro período é o da igreja, que começa no dia de Pentecostes e prolonga-se até a segunda vinda do Senhor, que está em Atos capítulo 1, versículo 11. Para dar lugar a este terceiro período, Lucas intercala entre o segundo e o terceiro um episódio que os outros evangelistas não narram: a ascensão do Senhor. A partida do Senhor deixa espaço para o tempo da igreja até a sua volta. Para São Lucas, a vinda gloriosa do Senhor não é a ressurreição, mas sim a vinda no final dos tempos, quando o anúncio do Evangelho tenha chegado a todos os homens. Vamos ver a característica da narração do Evangelho de São Lucas. Na sua maneira de narrar, Lucas imita o estilo do Antigo Testamento. O leitor do Evangelho fica com a impressão de estar a ler a mesma história, começada no Antigo Testamento e continuada no Evangelho e no livro dos Atos. Desta maneira, Lucas mostra como Deus começou a atuar no Antigo Testamento e continua atuando na ação de Jesus e dos apóstolos. É uma só história de salvação, juntando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lucas não cita o Antigo Testamento como faz Mateus. No entanto, toda a sua narração reflete a primeira parte da Bíblia, com alusões, formas de se expressar, palavras conhecidas. O leitor vai se recordando dos textos bíblicos ao mesmo tempo que lê as páginas do Evangelho. Lucas destaca-se pela delicadeza dos seus sentimentos. Ao ler sua obra, vê-se que tem o cuidado de omitir tudo aquilo que possa resultar não produtivo para o leitor. As partes desagradáveis dos outros evangelhos de Lucas são omitidas, dissimuladas ou atenuadas. Omite toda situação na qual uma pessoa possa aparecer digna de repressão. E se não pode se omitir, explica tentando suavizar a questão ou então de desculpar. Discretamente, São Lucas deixa fora do seu livro todos os elementos que podem ofender ou causar discórdias. Ele compreende que a comunidade precisa de uma palavra que pacifique e por isso omite o que possa ser causa de repreensões ou de censuras. Lucas tem uma predileção pelos personagens femininos. É o que mais mulheres nomeia, retratando-as como figuras exemplares do verdadeiro cristão em diversas situações. A pecadora arrependida, as mulheres que ajudam Jesus, as hospitaleiras, as que choram, as que contemplam e as que evangelizam, e assim por diante. Mas é sobretudo Maria, a mãe do Senhor, aquela que Lucas delineou com os traços da mesma igreja. Devemos recordar também Isabel, Ana, a profeta, a viúva de Naim, para além de todas as outras que aparecem também nos restantes evangelhos. No livro dos Atos também aparecem Tábita, Lídia, Priscila, Maria, a mãe de Marcos e outras. Recordemos ainda as personagens femininas das parábolas, a viúva importuna e a mulher que perdeu a moeda de prata. A comunidade dos destinatários. A primeira geração cristã
constituída na sua totalidade por judeus. Eles iam ao templo, ofereciam sacrifícios, respeitavam as leis judaicas, reuniam-se nas sinagogas, etc. E como se entende até o dia de hoje, a religião judaica é a de membros do povo judaico. Não se predica aos demais, nem se preocupa se estes se convertam. Desta forma, os primeiros cristãos não tentaram lançar uma missão aos pagãos durante esses primeiros anos. No entanto, aconteciam coisas extraordinárias. Em primeiro lugar, São Pedro batizou um centurião pagão por causa de uma revelação especial de Deus. Veja em Atos capítulo 10. Isto causou uma grande revolta na comunidade primitiva, e Pedro teve de dar explicação aos presbíteros reunidos em Jerusalém por ter escolhido na comunidade um homem que não era judaico. Veja o relato em Atos capítulo 11, versículo 1 a 18. Em segundo lugar, São Paulo foi predicar fora da Judéia e o fez de forma igual, tanto a judeus como a pagãos, exigindo a todos a fé em Cristo e o batismo como única condição para ser cristão. Enquanto os servidores de Paulo insistiam em que somente era necessário ter fé em Cristo para ser cristão, os judeus de origem judia da comunidade de Jerusalém exigiam a circuncisão e a aceitação de todas as leis e tradições judaicas. Eles entendiam que era necessário ser judeu para poder ser cristão. Atos capítulo 15, versículo 1 a 5. Esta polêmica terminou no Concílio de Jerusalém, onde se definiu que a circuncisão não era obrigatória. Veja em Atos capítulo 15, versículos 6 a 29. Tudo indica que São Lucas siga os ensinamentos de São Paulo. O seu ambiente é o de missão aos pagãos. Lucas vê o grande perigo da divisão que existe na igreja. Muitos cristãos de origem judaica não compreendem bem a novidade do cristianismo e pensam que é necessário conservar a lei e todas as tradições do judaísmo como condição para alcançar a salvação. Por outro lado, alguns dos que seguem São Paulo pensam que se tem de romper definitivamente com o judaísmo e com o Antigo Testamento. Nesse caso, São Lucas fez um admirável trabalho conciliador, mostrando que se tinha de recolher a herança do judaísmo e, ao mesmo tempo, predicar a novidade de Cristo, abrindo-se a todas as nações. Esse relato do Evangelho de São Lucas, a primeira parte, termina aqui, e na próxima aula veremos a continuação desse tema para entendermos melhor o Evangelho de São Lucas. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta e compartilhe, e ative o sininho para que eu possa te avisar toda vez que postar um vídeo novo. Permita que os seus amigos, seus familiares e parentes possam também usufruir dos benefícios destas publicações. Se você está vendo através do Facebook, ou na minha página pessoal, ou na página Salve Rainha, ou no grupo Salve Rainha, ou algum outro canal que eu tenho distribuído esse vídeo, e ainda não curtiu a página Salve Rainha, curta a página e ajude-nos a ser mais conhecidos no Facebook. Curta e compartilhe com todos que você puder, para que possamos evangelizar mais e mais pessoas. E assim como diz São Paulo, você também participe dizendo: ai de mim se eu não evangelizar. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine para entender a sua vontade, lendo e estudando as Sagradas Escrituras.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.